trabalhar com radiestesia, ensinando a trabalhar com as ferramentas básicas de radiestesia, e serão 2 aulas por semana, tá? São 8 aulas no mês, sendo que uma aula é uma aula exploratória, ensinando a trabalhar com os gráficos, com as ferramentas, fazendo as análises, e outra aula, que seria a aula da quinta-feira, são exercícios práticos que vocês vão estar resolvendo para adquirirem a prática da radiestesia, certo? Bom, espero que vocês gostem. A parte teórica do curso não existe, porque realmente é um curso totalmente prático, e a minha sugestão é que vocês busquem conhecimento em livros. Existem muitos livros, façam uma busca no Google, existem até livros que vocês podem estar baixando gratuitamente, tá? Sobre radiestesia. Então estudem, busquem informações teóricas, porque a prática vocês já vão ter aqui neste curso, ok? Radiestesia é a capacidade de sentir as vibrações da biosfera. É a capacidade que o ser humano tem de captar as vibrações. Vibrações do ambiente, vibrações de outras pessoas, né? E é uma forma da gente poder analisar, detectar e identificar os vários tipos de energias que a gente detecta ao longo do dia, ao longo da nossa vida, né? Que nos cercam, que nos rodeiam. O curso ele vai ter também tiragem de dúvidas a cada 15 dias, né? Vai ser postado um vídeo no YouTube e vai ser enviado o link para o aluno também das tiragens de dúvidas. Então, as dúvidas elas são enviadas para mim através de e-mail, e eu vou estar respondendo a cada 15 dias as dúvidas daquele período e postando o vídeo no YouTube, ok? Bom, gente, espero que vocês gostem, tenham um bom curso. Qualquer dúvida podem me acionar no meu e-mail, luciana.mesarradionica@gmail.com. Obrigada e até mais. Vamos falar dos pêndulos que a gente vai usar neste curso. O primeiro pêndulo é o egípcio. Esse pêndulo aqui, tá? Um pêndulo de madeira e ele tem chumbo dentro, ele é pesado. Depois o pêndulo testemunho, que é esse aqui, ele tem uma tampinha, ó, é um pêndulo de madeira também. E ele abre, ele tem uma tampinha que abre, olha. E aqui dentro é oco para você colocar o testemunho. Então você vai pôr aqui o que? Um pedaço de unha, uma amostra de sangue, saliva, tá? Uma representação, um testemunho verdadeiro aqui dentro. Isso aqui é muito utilizado para você localizar pessoas em mapas. Você põe um testemunho verdadeiro, cabelo, um pelo, um fio de cabelo, né? Por exemplo, uma pessoa sumida, desaparecida, e você vai buscar essa pessoa, né? Localizar essa pessoa no mapa, e aí você parte de onde ela sumiu, de onde ela desapareceu, com o pêndulo testemunho sobre o local
que ela desapareceu, ele vai começar a fazer indicações e você vai seguir as indicações até ele parar num determinado local do mapa. Então é ali naquelas imediações que você vai começar a buscar fisicamente a pessoa, tá? Então essa é uma das formas que a gente utiliza esse pêndulo, pêndulo testemunho. Pêndulo egípcio é um pêndulo de análise, única e exclusivamente de análise. Não é um pêndulo para emitir energia, e sim para analisar, para fazer prospecções e análises, tá? Análises em gráficos, análises presenciais sobre órgãos, sobre chakras. Você usa este pêndulo. Em gráficos de análise. E este, por último, o pêndulo emissor, que é um pêndulo que representa uma pilha cósmica, de madeira também, e ele vai emitir uma vibração intencional do radiestesista. E ele eleva a frequência vibratória, tá? Então você vai trabalhar girando sobre um ambiente, sobre uma pessoa, fazer equilíbrio de centros energéticos ou chakras, fazer um desbloqueio de órgão, um órgão que está sobrecarregado, por exemplo, você pode utilizar esse pêndulo para trabalhar, uma coluna vertebral, né? Então você vai trabalhar girando ele sobre o objeto ou pessoa que você quer elevar a frequência, tá? Pêndulo emissor. Então, esses são os 3 pêndulos que a gente vai utilizar. A bússola a gente vai estar utilizando para trabalhar com os gráficos, né? Porque a gente tem que estar sempre voltado para o norte. Então, a bússola. E também as varinhas, que é uma outra ferramenta que a gente vai trabalhar neste curso, Dual Rod ou varinhas radiestésicas, certo? Até o próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre ponto pessoal, como que a gente faz para trabalhar com os pêndulos. Até mais. A primeira coisa que se faz quando se compra um pêndulo é achar o ponto pessoal dele. O ponto pessoal é o exato local do fio tensor que você, radiestesista, vai segurar e ele vai começar a manifestar a energia que você está captando em movimentos circulares, em sentido horário ou sentido anti-horário. Então a gente vai fazer o seguinte: mão, tira o relógio, né? Mãozinha para cima, cotovelo aqui próximo ao corpo e vai segurar o fio. Olha, põe o fio todinho na palma da mão, enrola ele assim na palma da mão para não ficar pendurado. Se ficar também não tem problema nenhum, tá? Segura assim uns 5 centímetros de distância do pêndulo no fio e os dedos fechados sobre a palma da mão, o centro da palma da mão, e vai aqui, ó, segura assim, ó, com os 2 dedos, indicador e polegar. Vai subindo, vai escorregando o fio sobre os dedos e vai subindo os dedos.
A partir do momento que o pêndulo começar a girar, ele vai girar no sentido horário. Já está girando. É aqui o meu ponto pessoal. Então é aqui que eu seguro o pêndulo e ele começa a manifestar a energia que eu estou captando. Porque quem capta energia sou eu e não o pêndulo, certo? Então olha só, começou a girar, é o ponto pessoal. O que eu faço? Um nó. Eu venho aqui e faço um nozinho. Ele já tá aqui, ó, um nozinho. Tá? Então aqui é o meu ponto pessoal. Sempre eu vou segurar aqui nesse nó para poder fazer todas as análises radioestésicas. E ele vai estar manifestando o que eu estou captando, a energia que eu estou captando, o campo vibracional que eu estou captando, a vibração que eu estou captando, certo? Então assim que a gente faz, primeira coisa para poder utilizar o pêndulo. Se você estiver usando um pêndulo de cristal, por exemplo, ele vai vir com uma corrente. Para você ver o ponto pessoal dele, você marca, é o mesmo procedimento, né? Sobre a mão, vai levantando, quando ele começar a girar, é o ponto pessoal. Marca com uma linha, né? Coloca uma linha aqui na correntinha, ou um esmalte, né? Passa um esmalte aqui, que aí você sabe que aqui você pegando ele já vai começar a manifestar energia, onde você vai poder fazer suas análises, ok? Muito bem, gente, então essa é a primeira coisa que a gente faz para começar a trabalhar com os pêndulos. Até o próximo vídeo. Depois que você encontrou o ponto pessoal no pêndulo, você vai calibrar este pêndulo. Como que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel em branco, uma folha de sulfite, e vai fazer com lápis o seguinte desenho. Você vai fazer primeiro isso aqui. Ó. Tá vendo? É um círculo, né? Com uma seta voltada para cá. E depois você vai fazer outro ao lado. Não precisa ser do mesmo tamanho, tá? Com uma seta ao contrário, ó. Certo? Isso para você fazer o movimento horário. Pode até escrever aqui. Horário. E anti-horário. Tá? Vai escrever também a palavra sim no horário e a palavra não no anti-horário. Ó. Lembrando que vocês estão vendo a imagem aí como se eu estivesse me vendo no espelho. E essa é a minha mão direita, tá? Mão direita, como se eu estivesse de frente para o espelho. A câmera está na minha frente. Então, aqui é o direito e aqui é o esquerdo, certo? Vamos lá. Pêndulo, ponto pessoal,
venho no meio da figura. E aí essa mão tá assim, ó, voltada para cima, tá? Relaxada aqui em cima da mesa. E ele vai começar a girar. Ele tá reconhecendo a figura. Eu estou olhando para a figura. Estou relaxada, os pés separados, totalmente apoiados no chão, ó. E o pêndulo está girando sobre o círculo e fazendo o movimento da flecha. E agora eu faço a seguinte afirmação: toda vez que o pêndulo girar no sentido horário, é uma resposta sim, uma resposta afirmativa, positiva. Ok? Pode parar. Venho para a outra figura. Ele já está girando no sentido anti-horário. Ele começa a ampliar o diâmetro do giro para ficar girando bem em cima do desenho. E aí eu faço a seguinte afirmação: toda vez que o pêndulo girar no sentido anti-horário, é uma resposta não, negativa. Pode parar. Pêndulo calibrado. Desculpa. Então eu tenho ponto pessoal e o pêndulo já está calibrado. Não preciso fazer mais isso, acabou. Tá? Então esse é o meu pêndulo de análise e ele vai responder de forma correta, tá? As impressões que eu estou captando, das energias, das radiações que eu estou captando. Ok? Só isso. Já está calibrado. Toda vez que eu terminar um trabalho com o pêndulo, fiz todo um trabalho de análise para uma determinada pessoa, um determinado testemunho, eu terminei de utilizar o pêndulo, eu vou assoprar para poder limpar energeticamente. Eu vou dar sopros. Estou limpando. Outra forma de limpar. Assim, que é a mais utilizada pelos radiestesistas em geral, ou utilizando o gráfico desimpregnador, simplesmente colocando o pêndulo no meio do gráfico, dessa forma, certo? E aqui eu deixo por meia hora, 30 minutos. O pêndulo vai desimpregnar. Então vai eliminar qualquer energia que provavelmente possa estar impregnando o pêndulo, tá? Aí eu guardo o pêndulo numa caixinha ou um saquinho, né? Sempre é bom guardar, nunca deixar assim em cima de uma mesa, de qualquer jeito. Guarde o seu pêndulo, tá?
Outra coisa, não deixa ninguém mexer. É uma ferramenta, as ferramentas de radiestesia, elas são pessoais, tá? Somente vocês podem estar manipulando essas ferramentas. Não é à toa que a gente tem o ponto pessoal e a calibração da ferramenta, certo? Até o próximo vídeo. Vamos falar de testemunho. Testemunho é aquilo que identifica a pessoa. Então, nós temos aqui um testemunho lexical e um testemunho verdadeiro. Lexical é aquele que a gente constrói. Então, a gente coloca um papel em branco, circular, porque a energia flui melhor. Então, tudo que tiver vida, energia vital, a gente vai fazer em papel circular. E o que for forma pensamento ou pedidos ou coisas materiais, a gente vai fazer em papel em forma quadrada ou retangular. Então, aqui eu coloco em lápis, escrevo a lápis, porque o lápis tem o carbono 14, que é um elemento que tem em tudo que é vida, né? O elemento químico que está presente em tudo que tem vida. E também ajuda na fluidez energética e na valorização, que a gente vai aprender a fazer logo mais. Então, a gente vai escrever o nome da pessoa, a data de nascimento dela e o endereço, que são os dados que vão identificar a pessoa. Então, isso vai formar um testemunho, uma representação da própria pessoa. E aí, a partir daqui, a gente vai poder fazer todas as análises vibracionais referentes a essa pessoa. Ok? Bom, para que este papel com os dados da pessoa fique impregnado com a energia dela, eu vou ter que valorizar radiestesicamente, que é colocando este testemunho num gráfico chamado decágono. E a gente vai ver logo a seguir. Bom, esse é uma forma de testemunho. Agora nós temos uma outra forma de testemunho, que é o verdadeiro. Então nós temos as fotos atuais, tá? Que podem representar a pessoa verdadeiramente, né? E também que não precisam ser valorizados. E também o testemunho verdadeiro, que é o testemunho, que é a representação de genética da pessoa. Então, unha, cabelo, amostra de sangue, saliva, são testemunhos verdadeiros que contêm DNA da pessoa, certo? Não precisam ser valorizados também. Então, esses testemunhos, eles não precisam nem serem limpos e nem valorizados. Agora, o lexical, ele, depois de 7 dias, ele perde o valor. Então, ele tem que ser valorizado novamente. Aí você vai desimpregnar, você vai limpar a energia e vai valorizar. Vai usar o desimpregnador e o decágono. E aí é um processo que a gente vai falar mais a seguir. Relógio radiestésico. Eu tenho aqui esse gráfico. Esse é o relógio radiestésico. Esse gráfico é um gráfico de análise, né, de medição, e ele vai ser muito utilizado ao longo do curso.
Aliás, com este gráfico, vocês podem medir qualquer vibração. Podem fazer qualquer trabalho de medição energética, certo? Nós temos aqui, no relógio radiestésico, aqui, essa bolinha é onde a gente coloca o testemunho. Ok? Então, testemunho de uma pessoa aqui. E com o pêndulo sobre o testemunho, eu vou poder fazer todas as medições possíveis sobre essa energia, sobre esta pessoa aqui, certo? O pêndulo vai indicar. Bom, o primeiro semicírculo eu tenho aqui no centro 0, do lado esquerdo 1, 2 e 3, que são números considerados negativos, menos 1, menos 2, menos 3. E à direita 1, 2 e 3 no sentido crescente, né? Em sentido, em valor positivo. Em seguida eu tenho em branco, um espaço em branco, à esquerda o não e à direita o sim. Então, para perguntas objetivas, ele vai indicar o não ou o sim. Quando ele indicar no meio essa parte em branco, é porque não tem resposta. Depois, em seguida, eu tenho normal, né, no meio. Aí eu tenho 2 espaços em branco, hipo e um outro espaço em branco. Então, essa parte aqui, à esquerda do normal, eu tenho uma energia baixa, decrescente. Então, ele vai caindo a energia, ele fica muito, hipo é pouco, né? É um sufixo de fraco, de pouco. E muito pouco, né? Depois aqui caindo nesse espaço em branco aqui final, depois da palavra hipo. A direita é justamente o contrário, ele vai crescendo, a energia está normal no meio, depois ela vai crescendo, tem 2 espaços. Hiper é porque está muito, né? E muito, né? Depois do hiper, esse espaço em branco. Então aqui você mede a intensidade de alguma coisa, de qualquer coisa que você esteja medindo e precise desse tipo de resposta. Depois você vai para a próxima linha, você tem no meio regular, à esquerda mal, muito mal e péssimo, e à direita bom, ótimo e excelente. Também estados de qualquer coisa que você esteja medindo. Na próxima linha você tem as cores. Da esquerda para a direita nós temos VM, que é o vermelho, LA, laranja, AM, amarelo, VD, verde, AZ, azul, IN, índigo, VI, violeta, IV, infravermelho e UV, ultravioleta. Na próxima linha você tem quantidades em gotas ou em gramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Indicação de quantidades, tá? Depois a gente tem os chakras. Depois nós temos a linha de 5 a 60, que vai de 5 em 5, e aqui são os minutos das horas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 minutos. Em seguida, de 1 a 24, corrido, e aí nós temos as horas do dia, né? Depois nós temos de 0 a 10, de 10 em 10, né? De 0 a 100, que a gente mede porcentagem, ou outras quantidades também. E por último, as letras do alfabeto, para a gente estar medindo aí iniciais, mensagens, usar como vocês acharem melhor. Então esse relógio, ele é extremamente usado em radiestesia clássica, em radiestesia
oracular, você pode usar esse relógio, né? O que é a radiestesia oracular? Você fazer perguntas sobre determinadas situações, né? Então você pode estar medindo aqui todas as frequências para acontecer, se vai acontecer sim ou não, se é permitido, se é divino. Tudo você questiona neste relógio radiestésico, ok? Então é uma ferramenta hiper usada no curso e ao longo nos processos de análise que vocês vão fazer daqui para frente, né? Então super necessário. É uma ferramenta, é um gráfico de análise, pode ser impresso em papel e plastificado, limpo com papel úmido, ele não impregna, porque é um gráfico de análise, vocês não vão trabalhar com energia, está emitindo nada aqui, nenhuma energia. Então, e como ele é muito utilizado, seria interessante imprimir em PVC adesivado, porque dura mais, mas também pode imprimir esse aqui, quando ele ficar amarelado, ficar feio, imprime outro, tá? Pode usar assim sem problema nenhum. Pode usar até sem estar plastificado, mas é que assim dura mais, tá bom? Então é isso, gente. A partir de agora a gente vai utilizar muito o relógio radiestésico. Até mais. Valorizando um testemunho. Construir um testemunho, papel em branco, forma arredondada, escrevi o nome completo de uma pessoa, a data de nascimento dela e a cidade ou estado que ela mora. Aqui. Certo? Vou utilizar o decágono duplo e o relógio radiestésico como gráficos e o meu pêndulo egípcio. Muito bem. Coloco o testemunho no decágono. Venho com o pêndulo na bolinha aqui do relógio radiestésico e vou perguntar quanto tempo este gráfico deve ficar montado para que este testemunho represente essa pessoa 100% energeticamente. Então vamos ao tempo. Minutos. Ele está me apontando o sim. Então são minutos. Quantos minutos? Quantos minutos este gráfico tem que ficar montado para que o testemunho represente essa pessoa 100% energeticamente? Apontou, está circulando o número 15. Eu estou aqui na linha dos minutos, que vai de 5 a 60. 15 minutos. 15 minutos esse gráfico vai ficar montado. E a partir daí, desse tempo, eu vou ter condições de acessar a energia, as vibrações dessa pessoa. Analisar e também trabalhar fazendo os devidos equilíbrios com os gráficos, né? Então, esse é o processo de valorização. Esse papel ele vai ficar valorizado por 7 dias. Depois de passados 7 dias, ele pode ficar guardado dentro de um envelope pequenininho, e você coloca o nome da pessoa por fora para você localizar.
E aí você já tem ele escrito, você não precisa mais, né, pegar um papel e escrever os dados, ele já está pronto. Mas, passados 7 dias, você tem que refazer o procedimento. Como ele vai estar perdendo o valor e ele vai estar impregnado, né, com os trabalhos que você for fazendo ao longo do tempo, os trabalhos de gráfico, que você vai usar sempre esse testemunho para fazer todos os trabalhos, mais à frente a gente vai estar aprendendo. E aí eu vou desempregnar no desempregnador, vou usar o mesmo processo. Vou desempregnar, coloco no desempregnador e vou questionar quanto tempo ele vai ficar montado para poder desempregnar. Quanto tempo este gráfico deve ficar montado para que elimine toda a energia que não é desse testemunho. Vamos limpar este testemunho. Minutos? Sim. Está indicando sim. Então agora eu vou. Quantos minutos esse gráfico tem que ficar montado para desempregnar energeticamente? Está me apontando aqui 15 minutos. Deixo 15 minutos para desempregnar. Aí o mesmo processo, porque eu vou valorizar para usar novamente. Então eu venho aqui e decágono. Vou questionar novamente, porque pode ser que seja mais ou menos tempo. Sempre é bom estar medindo no relógio radiestésico. Quanto tempo para valorizar esse testemunho? Minutos? Sim. Quantos minutos? Aí ele vai buscar, indicar. Está indicando aqui. Ó, já me indicou aqui um número menor, 10 minutos. Deixo 10 minutos e posso voltar a fazer os trabalhos para essa pessoa. Ok? Então, assim é o processo que a gente faz a criação de um testemunho lexical, a valorização e como que a gente lida com esses testemunhos. Até o próximo vídeo. Nós trabalhamos em radiestesia com campos vibracionais, porque toda matéria emite uma vibração, não é? Tudo que tem matéria é constituído de átomos, moléculas que estão vibrando, né? E se juntam, formam moléculas, os átomos se juntam, formam moléculas que se formam em substâncias e por aí vai, né? Em organismos mais complexos e outros menos complexos. Mas não importa a complexidade do organismo. O que a gente tem que entender aqui é que tudo emite uma vibração. Tudo vibra. E cria-se um campo vibratório ao redor desses corpos materiais que podem ser animados ou inanimados. O foco da radiestesia desse curso é trabalhar pessoas, trabalhar seres humanos, energias de pessoas. É o foco deste curso especificamente. Bom, então a gente vai aprender a reconhecer campos vibracionais. Eu tenho um campo, eu emito um campo vibracional, você emite um campo vibracional diferente do meu, e vice-versa, e assim por diante.
Esses campos vibracionais, eles também são chamados de aura. Mas o correto para o radiestesista é campo vibracional. Então, na próxima aula, a gente já entra em exercícios de reconhecimento de campo vibracional. Ok? Até mais.